Olá, nesta aula nós vamos falar sobre o pensamento de Kuhn, ou o relativismo de Kuhn. Em aulas passadas, nós tínhamos discutido que a ciência procura um caminho válido, ou seja, um caminho que seja válido em todos os tempos e em todos os lugares. O relativismo é uma posição teórica. E esta posição, ela vai negar que existe um padrão de racionalidade universal e ahistórico. Vamos explicar mais uma vez isso aqui. Se a ciência procura um padrão para uma resposta, ou seja, uma verdade que é válida em todos os lugares e sempre, o relativismo vai dizer que isso não existe. O relativismo vai negar a existência de um padrão racional que seja válido para todos os momentos e para todos os lugares. E o pensamento de Thomas Kuhn é um pensamento que vai criticar o indutivismo. Ou seja, as críticas de Kuhn vão ser relatos para nos ajudar a compreender uma ciência ahistórica ou uma ciência que seja válida, mas não a partir dos padrões que se acreditavam antes de Thomas Kuhn. A maneira como que ele pensa a ciência é a seguinte: eu posso dividir em três partes. Um momento chamado pré-ciência, que é um momento anterior à ciência. Depois eu tenho o período da ciência normal. E depois, um terceiro momento, uma crise ou uma revolução, onde eu vou encontrar uma nova ciência. E aí começa tudo de novo. Vamos tentar então entender isso aqui. Pré-ciência é quando não tem ciência. Ou seja, não tem ciência porque eu não tenho problema para resolver. Covid-19. Os nossos cientistas não estavam preocupados com a descoberta da cura da Covid-19 antes desta pandemia. Aí aparece a Covid-19, ou seja, nós entramos em crise. Por que uma crise? Porque todas as respostas que nós tínhamos anteriormente não são suficientes agora para nos ajudar a solucionar este problema. O que é que nós precisamos fazer? Encontrar uma resposta. Então saímos da pré-ciência, passamos por uma crise e encontramos agora uma vacina. Aparentemente, podemos dizer que a ciência caminha agora de uma forma normal, até o momento em que surgir novos paradigmas ou novos problemas para colocar a ciência em crise novamente. Por isso, a atividade da ciência ou atividade científica, ela é sempre orientada por um paradigma. A palavra paradigma pode ser compreendida como um quadro teórico ou um quadro de referência dos cientistas. Quando eu tenho um paradigma, eu tenho um conjunto de pensamentos que guiam a ciência de determinada época. Por isso que o paradigma vigente agora está funcionando como uma ciência normal. A partir do momento que este pensamento não funcionar mais, eu entro num processo de crise até encontrar um novo paradigma que responde melhor o problema atual. Se determinado ramo do conhecimento não possuir um paradigma, ele não pode ser classificado como ciência. Então, para ser ciência, o grupo de cientista tem que ter um paradigma. Quando o paradigma, então, não responder mais, uma crise se manifestará. Mais uma vez eu volto no exemplo da Covid. A situação que nós vivíamos era estável, não tinha problema. Aparece um problema. O paradigma da nossa estabilidade anterior
Não funciona agora com a crise. Na crise, nós precisamos deixar de lado todos os paradigmas anteriores e agora construir um novo paradigma. Então, construído um novo paradigma, a ciência volta a funcionar de forma tranquila ou, entre aspas, como o Thomas Kuhn vai dizer, normal. Então, vai ser resolvido o problema quando chega um novo paradigma. Este paradigma, para Kuhn, ele é inteiramente novo e original. Ou seja, aquele paradigma anterior, o paradigma problemático, ele é abandonado. Por que paradigma problemático? Porque ele encontrou um problema e não conseguiu responder. Ele foi abandonado para que a gente colocasse um novo paradigma no lugar. Esta mudança contínua de paradigma vai constituir aquilo que chamamos de revolução científica. Ou seja, temos uma forma de fazer ciência, vem uma crise, encontramos nova resposta, ciência volta a funcionar. Encontra um problema, a crise aparece, solucionamos, a ciência volta a funcionar. Paradigma e ciência normal. Uma ciência madura, então, ela é governada por um único paradigma. Ou seja, é uma matriz disciplinar. Um cientista normal, isso aqui é uma coisa importante a gente saber, um cientista normal no sentido do cientista que tem um paradigma da ciência normal. Ele não deve ser crítico do seu paradigma. Ou ele não pode ficar criticando o próprio trabalho. Então ele tem que concentrar forças e aprofundar o seu paradigma, não criticá-lo, não procurar destruí-lo, mas procurar, dentro desse paradigma, aperfeiçoá-lo, aprofundá-lo, deixá-lo cada vez mais claro, melhor, entendido para toda a sociedade. Kuhn, ele vai fazer um tipo de discussão que nos lembra um jogo de linguagem, uma noção de jogo. Por exemplo, o falar da linguagem, ele é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Quando nós falamos, nós estamos comunicando uma parte de nós. Nós estamos comunicando a nossa própria vida. Saber jogar um jogo é uma exigência de nós de uma capacidade que pressupõe o domínio de uma técnica. Ou seja, domínio de uma técnica que nos leva a algum tipo de aprendizado. Então nós precisamos constantemente solucionar os nossos problemas a partir dos paradigmas que chegam para cada um de nós. Uma pergunta que eu poderia fazer para vocês é a seguinte. Para Kuhn, a ciência progride por rupturas. Vou dar um exemplo. O geocentrismo era uma resposta válida. Depois apareceu uma nova teoria. Quando apareceu esta nova teoria, o geocentrismo, que era o paradigma vigente, entrou em crise. A crise só foi resolvida quando o novo paradigma apareceu. O que eu faço com o paradigma anterior? Segundo Thomas Kuhn, eu tenho que abandonar. Eu abandono tudo que eu tinha, que estava normal, estabilizado, destruo e coloco um novo paradigma no lugar. Então, para Kuhn, o conhecimento ele é feito por rupturas de paradigmas. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: explique como funciona
a ciência para Kuhn? Primeira pergunta. Depois, agora uma pergunta de cunho pessoal. Você acredita que o conhecimento que nós temos, ele é feito a partir de rupturas, ou seja, eu tenho um conhecimento aqui, quando chega um conhecimento novo, eu me desfaço do conhecimento que eu tenho e abraço o conhecimento novo? Ou vocês acreditam que o conhecimento que nós temos, ou o conhecimento da ciência, ele é feito de uma forma contínua? Exemplo, eu aprendi alguma coisa. Quando chega um novo conhecimento, este conhecimento soma. Chegou um terceiro conhecimento, esse conhecimento soma. E aí o conhecimento que eu tenho hoje é a soma de todos os conhecimentos que eu adquiri desde a infância. Isso é uma ideia. Ou eu posso pensar como Kuhn. Eu tenho um conhecimento. Quando chega um novo conhecimento, eu destruo aquele conhecimento para colocar um novo. Quando chega, eu destruo para colocar um novo. Ou seja, eu estou sempre rompendo com o conhecimento anterior. Como você acredita que nós alcançamos o conhecimento que nós temos? Por rupturas ou por continuidade? Obrigado.